continuação. Né? Vamos lá. Então, a gente começou a deduzir, né, as regras de Feynman para a hemodinâmica quântica, e a gente se concentrou nas regras associadas com o vértice triplo de Gromov. Né? Essa, eu acho que era a regra mais difícil de ser deduzida, né, em essência. Talvez não seja mais difícil, não. Talvez as outras tenham também suas particularidades, né? Mas certamente as regras para os Gromov, para os vértices de Gromov, são as piores, porque tem maior parte dos fatores de simetria, etc. e tal. E a gente começou a fazer um procedimento sistemático, né, que, aplicado para outra teoria qualquer, que você veja por aí, que apareça pela frente, vai levar à dedução de regras de Feynman igualmente, né, da mesma forma. Então, a gente escolheu justamente um vértice cascudo, né, que é para poder mostrar essa estrutura sistemática aparecendo, né, e a gente poder fazer essa conta, ganhar liberdade para fazer essa conta em geral, como for necessário. Né? Então a gente tinha chegado à seguinte conclusão, né? Quer dizer, o que a gente estava calculando? A gente estava calculando a função de 3 pontos gluônicos. Né? Isso aqui correspondia, né, ao valor esperado no vácuo desse produto de operadores aqui. Certo? Esse objeto que está aí, né, a gente procurou escrevê-lo em termos das partes próprias, né, como a gente chama, ou das funções 1PI, One Particle Irreducible, né, ou irredutíveis a uma partícula. Essas a gente lembrou na aula passada, que são as funções mais fundamentais, né, aquelas em termos das quais a gente discute a renormalização do problema. Né. Portanto, o critério para você ter uma função 1PI é, primeiro, que ela seja conexa, né? Ou seja, se você cortar esse gráfico, ele não se separe em tipo assim, que o gráfico não seja já o produto de 2 gráficos separados, né? E segundo, que ela seja irredutível a uma partícula, ou seja, não seja uma estrutura do tipo propagador, alguma coisa, propagador, alguma coisa, propagador. Porque esse tipo de estrutura, quando ele aparece, ele pode ser escrito em termos de coisas mais primitivas. Né? Por exemplo, no caso do propagador, né, se eu tivesse o próprio propagador, né, essa daqui não é uma contribuição 1PI para o propagador. Né? Porque se você cortar aqui, você separa isso aqui em 2 gráficos normais conexos. Né? Ou se você cortar aqui, etc. e tal. Agora, suponha que o que está aqui dentro não seja desse tipo. Né? Então, se o que está aqui dentro não é desse tipo, você diz que isso daqui é irredutível a uma partícula. Certo? Salve, professor. Então, a gente buscou montar essa função de modo que ela fosse essencialmente propagadores externos atachados, né, atados a uma estrutura irredutível a uma partícula. Né? Cuidado só com o fio aí, viu, Tá certo? Quer dizer, fosse alguma coisa assim. Né? E aqui uma estrutura aonde esse tipo de coisa não acontecesse. Se você cortasse, o gráfico não se separava em 2 gráficos. Né? Tá certo? Então, a gente chegou à conclusão, né, quer dizer,
o que nós definimos como vértice, né, é o resultado dessa nossa conta em primeira ordem de teoria de perturbações. Tá certo? A gente vai procurar um gráfico que é conexo e redutível a uma partícula e na ordem mais baixa possível de teoria de perturbações. Isso vai ser o que nós vamos definir como sendo o vértice, né, associado com um dos termos de interação que está lá, no caso o triple groove vértice. Né? Então, a estrutura desse objeto, né, ela era assim, integral em dy do G onde esse V que está aqui é exatamente o que nós estamos procurando, certo? A estrutura 1PI disso daqui é desse tipo: propagador exato, parte própria, né? Vértice. Então, calcular isso em primeira ordem de teoria de perturbações, né, significa que eu vou substituir esse propagador pelo propagador livre, esse outro também, e esse cara vai conter um termo no mínimo de ordem G, né? No máximo também, né? No mínimo e no máximo. Tá certo? Foi essa conta que a gente fez a última vez, né? Nós fizemos, não foi exatamente de uma maneira explícita, né? Eu fazer de maneira explícita, você já sabe o que envolve. Fazer derivada funcional até esquecer, né? Esquecer que você existe, né? Mas a gente fez um resumo, a gente disse, olha, as coisas que vão contribuir, as situações, né, as contribuições individuais dessa conta, elas se dão quando essas derivadas funcionais são pareadas. Ou seja, se eu tenho uma estrutura daquele tipo, né, pareamento de derivadas funcionais significa que elas agem em cima do mesmo elemento desse tipo. Quando acontece isso, essas correntes que estão aqui nas pontas caem fora pela derivação funcional e o que sobra é um propagador associado com as duas derivadas funcionais que a gente fez, né? Então, o pareamento significa que você atuou, as duas derivadas funcionais atuaram num desses caras e deixaram como herança um propagador, né? Então, a gente propôs uma estrutura de pareamento que ia dar origem a um gráfico padrão 1PI, tá certo? Tipicamente, o gráfico padrão que nós íamos conseguir é esse gráfico aqui, né? Então, a gente tinha 6 derivadas funcionais e tinha exatamente 3 caras como esse, né? E a gente precisava parear essas derivadas funcionais da seguinte maneira: aqui eu pegava uma derivada funcional associada com uma perna externa e aqui eu pegava uma derivada funcional associada com vértice. Aqui é a mesma coisa, uma associada com a perna externa, uma com vértice, uma com a perna externa, uma com vértice, para eu obter uma contribuição desse tipo. Qualquer outro tipo, né, de pareamento não ia dar um gráfico como esse. Isso é fácil ver, né? É só uma questão de sentar e prestar atenção, testar as possibilidades, né? Mas não tem dificuldade nenhuma em ver isso. Então, vou colocar aqui para vocês o resultado da nossa conta da aula passada, né? Que foi feito exatamente levando em consideração esse tipo de estrutura, de pareamento dessa forma, né? Então, a nossa conta da aula passada nos deu o seguinte: ela nos deu IG, F, D, E,
escrever isso agora. Vai escrever integral dy de menos I de mi a x de y de mi dp menos I também x2y menos I de lambda mi cc1 x3y vezes uma coisa que é a função de y, né? No princípio. Essa coisa que é a função de y, a gente conseguiu escrever assim, como IG F DEF delta a linha B delta B linha E delta C linha F eta E linha lambda linha D linha A linha mais delta A linha E delta D linha B delta C linha F delta B linha lambda linha D linha B linha mais etc. Né? São 6 termos. Isso aqui vai ficar disponível para vocês, então não se preocupem aí com a falta deles, né? Por que são 6 termos? Peraí, vamos lembrar disso, né? Isso daqui correspondia a 6 derivadas funcionais atuando sobre o Z0, né? Essas 6 derivadas funcionais tinham que se parear assim. Eu tinha 3 derivadas externas e tinha 3 derivadas de vértice, né? Então, essa derivada funcional externa, ela tinha 3 opções de pareamento, né? Com esse e com esse, com essa derivada de vértice. A próxima derivada que eu tivesse que colocar, eu tinha 2 opções de pareamento e a última não tinha opção nenhuma, né? Então eu tinha 6 possibilidades de pareamento que vão constituir os 6 termos que eu vou encontrar aqui, calculados explicitamente. Ou seja, não precisa saber análise combinatória, só saber derivar. A derivada produz análise combinatória para a gente. Né? Isso é ótimo. Né? Porque se o cara tiver muita dúvida, ele pode botar um método em prática, que é a prova de erro. Né? Quer dizer, a prova de intuição. É a melhor coisa que existe. Então a gente tem 6 termos e acontece que todas essas 6 contribuições são diferentes uma da outra. Tá certo? Daí o aparecimento desses casos. Isso no vértice de 4 núcleos, que a gente vai discutir daqui a pouco, não é assim. Né? Não funciona dessa maneira não. A gente vai chegar, quer dizer, isso aqui é um caso particular de uma outra situação. Bom, isso daqui, se a gente estivesse querendo as regras de Feynman no espaço de configuração, elas já estariam colocadas. Eu teria tido exatamente a expressão desse vértice que está aqui, é só olhar para isso aqui. Tá certo? Eu acho que eu inverti a ordem aqui, eu devia ter colocado isso aqui na frente disso. Né? E aqui nós vemos que temos derivadas aparecendo. Essas derivadas atuam nesses Ds aí. Né? Elas atuam nesses Ds segundo essa regra que está aqui. Ó. Quando está aparecendo a linha, você tem que procurar onde tem o a linha e você faz a derivada atuar no cara, em relação a y. Aqui tem y, aqui tem y. Então você tem que escolher em qual lugar que você vai fazer a derivada atuar. Aqui, por exemplo, aparece b', então significa que ele atua nesse termo, que é a derivada em relação a y. E assim por diante. Né? Então, as regras de Feynman no espaço de configuração estão dadas. No espaço de configuração, esse v de y que está aqui é esse objeto. Ponto.
né? Só que a gente costuma trabalhar com as regras de Feynman no espaço de momento, né? E a razão para isso é a matriz S, essencialmente, né? Porque a matriz S é formulada no espaço de momento, né? Em primeiro lugar. Quer dizer, a matriz S ela é uma amplitude de transição entre o estado de partículas com um conjunto de momento bem definido e outro estado de partículas com um conjunto de momento bem definido, uma associada com t igual a menos infinito, outra associada com t igual a mais infinito. Então, o que você está discutindo quando você discute a matriz S é momentum, tá certo? É isso que a gente discute. Portanto, se você quer montar a sua amplitude de matriz S usando suas regras de Feynman, é muito mais conveniente que você trabalhe diretamente no espaço de momentum, né? Isso não significa que trabalhar no espaço de configuração não seja importante. Ele é importante ocasionalmente, mas a larga maioria das aplicações que a gente vê na física envolvem o espaço de momento. Então, para o espaço de momento, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer a transformada de Fourier dessa função que está aqui, desse objeto que está aqui, né? Então, identificar, né, quando você fizer a transformada de Fourier desse objeto, esse objeto é esse tipo de produto, né, que está aqui, o que você vai terminar com o produto das transformadas de Fourier desses objetos que estão aí, né? Isso daqui é quase, né, uma convolução, né? Tinha que ser x1 menos y, né? Então você vai terminar com uma transformada de Fourier desses caras todos que estão aí. Da transformada de Fourier daquele cara é o produto das transformadas de Fourier desses, né? Mas nós vamos fazer essa transformada de Fourier explicitamente, né? E para a gente não encher o saco e todo mundo abandonar, até o tchau, para desligar a câmera e ir embora, né? A gente vai fazer só desse primeiro termo, tá certo? Por causa da sutileza que é justamente a aplicação dessa derivada que está aqui, né? Então vamos lá. O que eu defino pela transformada de Fourier do cara, né, vai carregar os mesmos índices que a gente tem colocados ali, vai ser função de 3 momentos, que vamos chamar de P, Q e R, né? É o seguinte, a transformada de Fourier inversa, na convenção do Pokorski, né, não tem raiz de 2π, né, por dimensão, então na transformada direta 1 sobre 2π², na transformada inversa não tem nada, né? Então dx1, dx2, dx3 exponencial de P1x1 e Px1 exponencial de Q x2 exponencial de Rx3, né? E agora a gente vai substituir aqui, né, ao invés do G, eu vou substituir essa expressão que está aqui, e no lugar de cada D desses, eu vou substituir a expressão da sua transformada de Fourier, que eu conheço, tá? Cada D desse é um propagador gluônico, livre, né? A gente calculou, na aula passada eu anotei no quadro todos os propagadores, do fantasma, do gluon, etc. e tal. Todos eles estão expressos em termos da sua transformada de Fourier. Então imagina que toda função de K que você tem lá, né, é a transformada de Fourier do cara. Então sobra só a exponencial de Px menos y. Quer dizer, quando você tem xy e x1y aqui, você pode imaginar que vai ter um exponencial de ip1x menos y. Menos ip1x menos y. Né? Então, faltou um dy aqui, tudo bem. dy, né, que vem desse cara que está aqui. Né? Então a gente vai ter
as integrais associadas com as transformadas de Fourier. Essa aqui eu vou chamar de P', essa de Q', essa de R', tá certo? Então vamos lá, dP' sobre 2π², dQ' sobre 2π², dR' sobre 2π². Né? Aqui eu vou copiar o cara lá, IG, F, D, E, F. Delta, a linha D, delta, D', E, delta, C', F, eta, milinha, lambda linha, D, milinha, a linha. Vamos continuar a escrever a transformada de Fourier dos caras, né? Então aqui eu tenho exponencial de menos I' x1 menos y. Então esse termo está associado com essa daqui. Aí vai ter um para o segundo, um para o terceiro. Exponencial de menos I Q' x2 menos y. Exponencial de menos I R' x3 menos y. Né? E finalmente as funções de P', Q', R', que são as transformadas de Fourier desses caras. Né? Então a gente vai ter D, mi', A', tio, né? de P', D, mi', B', tio, de Q', D, C', lambda, lambda', R'. Ufa! É fácil, né, e tal, mas eu acho que é mais produtivo do ponto de vista didático se a gente faz um termo desse, a gente está fazendo esse termo. Tá? Ainda tem esse, tem mais 5, né, para fazer. A gente está fazendo esse primeiro termo para a gente ver o que vai dar. Pode ser uma idiotice, mas eu acho que isso passa a ideia muito mais rápido, né, para vocês do que por simplesmente eu ficar falando. Se eu falar, entra num limbo aí que só Deus sabe. Então vamos lá. Olha só, repara aqui que você tem, né, o D', A', tá certo? Então você tem que atuar com esse cara neste propagador aqui. Tá certo? A exponencial que carrega a dependência em x e y, né, x1 e y, do propagador é esta. Então, implicitamente, esse D', A' vai atuar nesta exponencial, e não nessa e não nessa. Está claro isso? Quer dizer, por exemplo, se fosse esse termo aqui, que carrega um D', esse cara que está aqui, ele tem que atuar nesse cara que está aqui. Quando eu fizer a transformada de Fourier, eu tenho que atuar nessa exponencial aqui. E não nessa e não nessa. Tá certo? É por isso que a gente carrega essa memória, né, original. De onde é que vem esse derronde aqui? Né? Ele vem lá do vértice de interação. O meu vértice de interação é um demi ani, ami ani. Né? É um termo escalar que eu obtenho fazendo demi ani, ami ani, né, com os vértices em cima. Então, esse objeto carrega uma derivada. Quando eu transformo meus A's em derivadas funcionais, se eu não mantiver essa memória de sobre qual A o cara está derivando, eu fico com uma expressão mal definida. Então é por isso que a nossa convenção foi essa. Né? Isso aqui não é uma soma sobre a linha, né? Não está envolvendo uma soma sobre a linha, está envolvendo dizer aonde essa derivada atua. Tá certo? Essa é a coisa mais chata de calcular essa transformada de Fourier. É transferir essa convenção do espaço de configuração para o espaço de momento. Tá certo? No espaço de momento, isso aqui significa que essa derivada aqui atua neste termo, por quê? É esse termo que está associado com o D', A' de P'.
né, desculpa, está associado com o dy' a linha, de x1y. Então aquela dy que está lá, ele atuaria nesse cara. Só que a dependência em y desse cara foi levantada para essa exponencial que está aqui. Então agora a derivada atua nessa exponencial, só. Ok? Então quando essa derivada bater aqui, o que vai aparecer? Vai aparecer um I'Ni. Tá certo? Aqui embaixo. Então eu posso substituir a derivada por isso aí. Então vamos escrever aqui, né, para não sacanear a audiência. A gente fala em 5 minutos, um negócio que custou horas, né, pra gente. Né? Na verdade, eu empaquei nesse negócio e não saía de jeito nenhum. Mas enfim, vamos lá. Então olha só, o resultado aqui vai ser, né? Primeiro vamos nos ligar nessas deltas aqui, né? Essas 3 deltas significam que D vai virar A', E vai virar D', F vai virar C', tá certo? Porque tem as 3 deltas com a F, né? Então a gente tem IG, F, A', D', C', L, D', lambda', integral dt' sobre 2π², né? dq' sobre 2π², dr' sobre 2π², né? Você observa aqui, por exemplo, você tem exponencial de Ipx1, exponencial de menos I'X1. Então você pode agrupar essas duas exponenciais no exponencial de P menos P'X1. E você tem um dx1 aqui, e nada mais depende de x1. Portanto, isso dá 2π² delta de P menos P'. Certo? Vamos lá. Vou botar 2π² delta de P menos P'. Fazendo a mesma coisa para x2 e x3, né? Eu vou obter 2π² delta de Q menos Q', 2π² delta de R menos R'. Certo? O que mais vai aparecer aqui? A nossa derivada que está aqui, de onde é Ni', a linha, vai me dar menos I P Ni', linha. Né? Deixa eu anotar ela aqui bem em destaque. Menos I P Ni', linha. Né? Esse cara que está aqui. Bom, eu tirei x1, x2, x3 aqui, juntei com esses caras, integrei dx1, dx2, x3 para dar essas deltas. Mas sobrou exponencial de I'Y, exponencial de Iq', exponencial de IR'y. Então agora eu posso juntar os 3, tá certo? E lembrar que eu tenho integral em dy também. Então isso vai dar uma quarta delta, que é 2π², né? Delta de P' mais Q' mais R', certo? Olha de quanta coisa a gente já se livrou. Nos livramos dessa linha, dessa linha, dessa linha, dessa linha, só falta essa. Né? Então aí sobra as, né, dm', tio, a linha, p', m'linha, tio, dp', q', d lambda', r', tio, né? Agora a gente se livra dessa primeira linha dessa história, usando todas as deltas que a gente tem ali. Os 2π² já estão ali estrategicamente colocados, né? Então é simplesmente pegar isso aqui e projetar em P igual a P', Q igual a Q', R igual a R'. Né? O resultado da história é IG, F, A', P', C',
F de lambda min menos I T', ops, a única coisa errada aqui é que o N', o índice N' estava em cima, né? Então, quando P' for igual a P, isso aí é P', linha só no Ni, né? P, Ni, tio, A, linha de P, D, Ni, tio, B, linha de Q, lambda, linha, tio, C, de R, e o 2π a quarta, delta, P mais Q mais R. Certo? Esse 2π a quarta delta de P mais Q mais R é super natural da gente encontrar, né? A gente tem um argumento geral que diz que toda e qualquer transformada de Fourier de uma função de Green vai ter que ser proporcional a um termo como esse. A razão é que a gente impõe simetria de translações na nossa teoria. A simetria de translações vai impor que a transformada de Fourier tem uma delta da soma de todos os momentos envolvidos na função de Green, né? Certo? Então essa aí é a transformada de Fourier do cara, né? E você vê que nessa transformada de Fourier vai aparecer esse menos I T', linha. Tá certo? Na transformada de Fourier do próximo termo que está aqui, ele vai estar atuando no segundo propagador, que estava associado com Q', que tinha uma exponencial de IQ, né? IQ', x2 menos y. Então, quando você calcular a derivada lá, com o índice de Lorentz adequado, que eu não me lembro mais qual é, né? Vai aparecer alguma coisa com Q. Aqui aparece P, aqui aparece Q, em outro termo vai aparecer R, né? O resultado final vai ser dois termos aparecendo P, dois aparecendo Q, dois aparecendo R, dos 6 termos que a gente tem. Tá certo? Resultado final dessa história, né, vai ser o seguinte: eu vou poder escrever o meu vértice, a transformada de Fourier do meu vértice, vou tirar as linhas aqui para não encher o saco. Então, V-til mini lambda ABC de PQR, isso vai ser 2π a quarta delta de P mais Q mais R. Vocês viram que eu não enfiei o delta na mão, tá certo? O delta saiu no meio da conta, não tem que sair, né? E aparecem aqui as seguintes coisas, né? G, F, ABC, θ, mi lambda, R menos P, mi, mais θ, mi lambda, Q menos R, mi, mais θ, mi, P menos Q, lambda. Até que não é tão, né, ruim assim, certo? Vocês podem checar que esse objeto que está aí, ele é completamente simétrico, tá? Pelas trocas de pares μA por νB por lambda C. Se você trocar, por exemplo, Mi com Mi e simultaneamente A com B, tá? Você vai obter a mesma coisa. Se eu trocar Mi por lambda e simultaneamente A por C, você vai obter a mesma coisa, assim por diante. Esse comportamento era esperado, né, daquelas propriedades que a gente viu das funções de Green na aula passada. A gente falou sobre propriedades genéricas das funções de Green muito antes de fazer qualquer tipo de conta, né? A gente viu que devido à definição do produto temporalmente ordenado, né, no caso de bósons, a gente sabia que a função de Green tinha que ser simétrica assim. Se a função de Green exibisse essa propriedade de simetria,
dois palitinhos para a gente descobrir que o vértice vai ter que exibir as mesmas propriedades de simetria. Tá certo? E, de fato, a conta que a gente fez no final exibe essas propriedades de simetria que estão aí. Tá certo? Então, esse é o nosso vértice de 3 pontos, né? Tem uma correção a fazer em relação ao que eu falei na aula passada. Na aula passada, não sei se vocês se lembram, que eu tinha falado do fator 1/2, que vinha na frente do G, F, A, B, C, D, Mi, A, Mi, A, Mi, B, A, Mi, C. Eu tinha colocado um fator 1/2 aqui, erro meu, somente meu. Você não tem esse fator 1/2, simplesmente porque eu esqueci que A mais B vezes A mais B é A2 mais AB mais BA mais B2. Tá certo? Se eu lembrasse disso, né, então eu teria acabado com o meu fator 1/2. Esses dois termos, AB e BA, a gente pode mostrar que eles se juntam e o fator 1/2 não existe. Portanto, essa conta do vértice aí está rigorosamente certinho. Né? Certinho, inclusive, de acordo com vários e vários livros-textos. Infelizmente, paradoxalmente, não de acordo com o Pokorski, que foi o cara que me deu a dica, né, para fazer a conta. Esse termo aqui está errado no Pokorski. Né? Agora, em todos os outros livros que a gente vê, está dessa forma. E faz sentido que seja assim, porque isso aqui, se vocês olharem bem, ele é completamente antissimétrico em Mi, Mi e lambda. Para que isso seja simétrico perante as trocas dos pares Mi A, Mi B e lambda C, é preciso que ele seja antissimétrico nisso, que ele é, porque isso aí é o FABC, né, são as constantes de estrutura, e antissimétrico nisso. Se você trocar R por P aqui, não vai ficar antissimétrico. Então é problemático. Não vai ficar antissimétrico? Falei certo? Acho que não vai ficar, não. Vamos testar em casa depois. Tá certo? A expressão verdadeiramente antissimétrica é essa que está aí. Né? Bom, esse foi o vértice 3 gluons, tá certo? E eu queria só resumir o trabalho que a gente fez antes de partir para o vértice de 4 gluons. Né? O trabalho que nós fizemos foi, primeiro, nós identificamos uma função de Green relevante aonde esse vértice de 3 gluons fosse o vértice que ia dar a contribuição em primeira ordem de teoria de perturbações. Né? Isso aí é um ponto de vista. Outro ponto de vista seria simplesmente ignorar os outros vértices e ver qual a contribuição desse aí sozinho. Então tem que ser nessa função aí, porque não tem nenhuma outra que vai conseguir dar uma contribuição para ele. Né? O que a gente fez? A gente simplesmente pegou o nosso algoritmo, que foi definido lá atrás para o campo escalar, a gente generalizou o nosso algoritmo para o campo vetorial, para o campo espinorial e para os campos de fantasmas, que também são espinores, né? E calculou, aplicou as derivadas funcionais lá tranquilamente. Calculamos. Né? O resultado da conta em primeira ordem nos deu o vértice. A gente pegou, fez a transformada de Fourier. Foi isso que a gente fez. É assim que se faz em qualquer teoria de campo. Certo? Vocês acabaram de ver uma teoria de campo bastante complicada, né? Quer dizer, onde existe toda uma estrutura, né? Envolvendo índice de grupo, índice de Lorentz, não sei o que, às vezes índice de cores, índice espinorial, né? E etc. E mesmo nessa selva que está aqui, se a gente seguir essa receita, a gente não se perde. Tá certo? Qualquer teoria de campo vai ser assim. Você conta o número de campos que você tem no seu vértice. Então, no nosso caso aqui, quantos campos a gente tem aqui? A gente tem 1, 2, 3. Então, você fala, eu preciso de uma função de 3 pontos. Por quê? Porque para cada campo do vértice vai ser substituído por uma derivada funcional. A brincadeira é parear derivadas funcionais. Então, você precisa de uma derivada funcional externa para cada derivada funcional interna. Qual é o cara que tem 3 derivadas funcionais externas? É a função de 3 pontos.
tá certo? É isso, é assim, né? Aí você vai lá e calcula, pode calcular, não tem problema, não tenha preguiça, né? Você vai chegar no resultado, né? Às vezes tem sutilezas no caminho, tipo essa derivada, etc. Mas você vai chegar no resultado, né? Tá. Então vamos para frente, né? Vamos falar do vértice de 4 globos, certo? Por quê? Porque nós temos um termo lá na lagrangiana de interação, que é menos G2 sobre 4, F ABC, F ADE, AMA, não, AMD, AMC, AMD, AME. Esse é o outro termo que vem do F2, né, lá da lagrangiana de Young-Mills. Né? Eu tenho curvatura ao quadrado, então eu tenho termo quadrático, termo cúbico, termo quartico. Tá certo? Aqui eu tenho um quarto que eu não tenho o que fazer com ele não, tenho um quarto mesmo. Né? Quantos termos, quantos campos AMI eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Quando isso aqui virar, quando isso aqui sair do funcional gerador, isso vai virar 4 derivadas funcionais em relação a correntes. Né? 1, 2, 3, 4 derivadas funcionais. Para eu conseguir uma função de Green diferente de zero, um PI, conexa, etc., então eu preciso parear essas 4 derivadas funcionais de vértice com 4 derivadas funcionais externas. Então, qual é a função de Green que eu tenho que calcular? A função de 4 pontos de Bloom, certo? É essa que eu tenho que calcular. Então, vamos lá. Sem mais delongas. Então, nossa função de 4 pontos de Bloom vai ser o seguinte, vai ser G, mi, lambda, sigma, ABCD, x1, x2, x3, x4. Né? A definição disso é isso aqui. Não vou escrever o resto, você já pode adivinhar, né? E isso que está aqui vai definir o meu vértice, né, no espaço de configuração da seguinte maneira. Aqui eu vou aparecer com o cara que é V, A', B', C', D', certo? É esse cara aqui que eu quero calcular no espaço de configuração e depois fazer a transformada para o espaço de momento. Né? Já posso ser malandro e saber que a segunda parte é trivial. Né? Transformada de Fourier. Por quê? Porque aqui não tem derivada nenhuma. Né? A complicação que apareceu, né, no vértice anterior é porque no vértice anterior tinha uma derivada. Para a derivada eu tinha que ter a propriedade de simetria total desse vértice. Então, essa derivada complicava a guerra, fazia com que vários termos, né, tivessem que ser considerados. Mas a transformada de Fourier disso para o espaço de momento, em princípio, vai envolver esse termo aqui com as propriedades de simetria adequadas. Mais nada. Né? Como não tem derivada, né, em princípio a gente poderia pensar, não, basta eu pegar isso aqui e simetrizar. Acabou. É assim que a maior parte dos livros faz. Né? Mas, já que nós estamos trabalhando, né, para aprender a deduzir regras de Feynman, vamos fazer o negócio aqui direitinho. Né? Esse vértice aqui, ele também, né, vai exibir, isso é caso particular de uma situação geral, simetria pela troca mi' A', por ni' B', ou por lambda' C', ou por sigma' D'. Né?
Ele vai ser simétrico por trocas simultâneas desses caras. A expressão que eu encontrar tem que satisfazer esse critério, senão está errado. Né? Bom, a contribuição, então, na ordem mais baixa em G, vai envolver o quê? As 4 derivadas funcionais associadas com o vértice, mais 4 derivadas funcionais externas associadas com esses pontos, x1, x2, x3, x4. Né? Então, vamos escrever esse cara aqui. Isso daqui vai ser menos i a quarta, d4, dj a, x1, dj x2, dj lambda c, x3, dj sigma d, x4. Tá? Aí vem o vértice, tem um i, integral entre y, menos 1/4, G2, F, E, F, H, F, E, M, N. Eu tenho que usar essas letras porque o resto já está ocupado, né? A, B, C e D já foram ocupados. E tudo aqui tem que morrer dentro do vértice. Aqui eu tenho somas, então eu tenho que usar letras diferentes. Então, E e o que vem de E para frente, F, G, F, né? Assim por diante. Aqui vai aparecer um menos I4 e as derivadas funcionais associadas com o vértice. Então, vão ser dj kf, dρ h, esse kf de y, né? De y também, dj dj delta m de y, dj delta m de y. Coloquei índices novos aí à torta direita, mas eu tenho que lembrar que nesse vértice, esse índice μ contrai com esse índice μ contrai com esse. Né? Então, em princípio, o índice k contrai com delta, o índice ρ contrai com θ. Né? Então, eu tenho que colocar métricas aqui na história. Eta, k delta, eta, ρ θ. Tudo isso tem que atuar no Z0 de alfa j beta. Tem alfa j beta, tudo igual a zero. Z0 foi o cara que a gente definiu na aula passada, que está expresso em termos exponencial de J, propagador livre, J. Alfa, propagador livre, alfa barra, propagador livre de Fermion, alfa. Beta barra, propagador livre de Gauss, beta, ou vice-versa, encaminhamos. Então temos aí as 8 derivadas funcionais, né, para parear. Isso poderia ser um belo de um pesadelo, né, se a gente não soubesse que tipo de pareamento que a gente quer. Né? A gente não quer qualquer tipo de pareamento. Por exemplo, a gente não admite pareamento dessa derivada com essa. Por que não? Porque isso vai me dar um termo desconexo. Isso vai me dar um propagador de x1 para x2. E vai me dar outro propagador de x3 para x4, por exemplo. Tá certo? Isso é um termo desconexo que não está em jogo. Então, nenhuma derivada funcional dentre essas aqui pareia com uma daqui de dentro. Nenhuma derivada funcional do vértice pareia com outra derivada do vértice. Por quê? Porque isso vai me dar bolhas de vácuo. Né? Aqui eu tenho 4 derivadas funcionais, eu podia formar um 8 daqueles do lambda φ4. Né? Por exemplo, essa com essa, pronto, parei. Tal. E aí eu tinha uma coisa desse tipo. Né? Isso é uma bolha de vácuo e é desconexo, ainda por cima. Né? Eu também poderia parear esses caras assim, aí ele não seria desconexo lá em cima, né? Desculpa, aqui não, possível, são 4 pontos distintos.
Só dá para fazer isso. Né? Isso é uma bolha de vácuo não está dentro da nossa consideração. Então a única brincadeira que sobra para fazer, né, é parear caras daqui com caras daqui. Um daqui com um daqui, um daqui com um daqui, com todas as combinações possíveis. Tá certo? Quantas dessas combinações existem? Bem fácil da gente descobrir. Alguém falou 24? Fatorial de 4, né? Fatorial de 4, exatamente. Né? Mais do que dizer fatorial de 4, vamos demonstrar. Né? Eu tenho 4, né, derivadas funcionais externas, as primeiras ali, e tenho 4 derivadas funcionais de vértice, né, internas. Né? A primeira derivada externa pode se parear com 4, né, internas. Ela tem 4 opções para fazer esse pareamento. Feito o pareamento dela, a segunda vai ter 3, a terceira vai ter 2, a quarta vai ter 1, total fatorial de 4, conforme disse o Tchalk. Né? Então, o resultado dessa conta aqui são 24 termos iguais, a menos da estrutura tensorial desses termos. Tá certo? Que estrutura tensorial vai ser essa? Vai ser a distribuição desses índices, mi, ni, lambda, sigma, kappa, rho, delta, teta. Tá certo? Claro que associado ao mi vem sempre o A, associado ao ni vem sempre o B, associado ao lambda vem sempre o C. Né? Então, esses índices eles vão aparecer aonde? Eles vão aparecer em propagadores. Por exemplo, num propagador vai aparecer D, Mi, Ni, aí aqui em cima eu já sei que tem que ter um A e um B. Né? Então, isso aqui significa que eu pareei. Né? Se aparecer um propagador desse, significa que eu fiz um pareamento desse cara com esse cara. Tá mal, né? Não quero fazer esse tipo de pareamento. Então, vai aparecer, por exemplo, DMI kappa AF. Tá certo? Eu fiz um pareamento dessa derivada funcional com essa que está aqui. Então, o resultado vai ser aparecer um cara desses. Tá certo? Cada propagador equivale a um tipo de pareamento que eu fiz das minhas derivadas funcionais. Tá? Então, primeira coisa que a gente pode fazer, né, vamos imaginar o que vai dar. Eu vou fazer esse pareamento direto aqui. Ó. Isso com isso, isso com isso, isso com isso, isso com isso. Tá certo? É uma contribuição em 24. Tá? Qual é o resultado dessa contribuição? Né? O resultado dessa contribuição vai ser... vou chamar isso de pareamento 1, né? P1, né? Deixa eu ver isso aqui. P1, que é esse pareamento. Primeira derivada funcional com a primeira, primeiro ali do vértice, segunda com o segundo, e assim por diante. Isso eu vou chamar de P1. A contribuição disso daí eu vou chamar de G, mi, ni, lambda, sigma, A, B, C, D, x1, x2, x3, 1. Certo? Tem 24 dessas aí. Né? Então, essa é só a contribuição desse pareamento específico. Esse pareamento aqui, ele vai me dar, de acordo com essa regra que eu acabei de dar para vocês, vai dar o quê? Vai dar integral em dy, né? Menos i d mi milinho a linha x1 menos y d. Você vai achar Oi, eu acho que falta o x4. Falta o x4. Isso mesmo. Eu botei o 1 aqui, né? Depois eu tenho menos i de mi, milinho. B, milinho. x2
2 menos I de lambda, lambda', x3 menos y, cc' menos I de sigma, sigma', d', x4 menos y. Vocês vão ver que não existe milinha, não existe nilinha, não existe lambda', não existe sigma', né? Nesse cara. Existem sim kappa, rho, delta e teta, né? Mas eu estou colocando isso nesse formato que está aqui para poder identificar o vértice, justamente. Então eu vou ter que transformar o que eu estou chamando de milinha, por exemplo, já que eu fiz o pareamento entre esse cara e esse, o milinha vai ser o kappa, tá certo? O nilinha vai ser o rho, o lambda' vai ser o delta, o sigma' vai ser o teta, né? Então, onde houver contrações entre esses caras, eu vou ter que compensar ali, né? O termo que fica aparecendo aqui vai ser menos I sobre 4, G2, F, E, A', B', F, E, C', D', eta, milinha, lambda', eta, milinha, sigma', né? Então agora vamos olhar esses caras aqui direitinho, né? Olha só. Já que eu estou fazendo essa correspondência, veja que o E, ele está somando aqui dentro dele, então eu não mudei o E. Mas onde eu escrevi A', o A' está associado com o Mi, né? Não, com milinha. E o que eu chamei de milinha é o kappa, então o A' é o F, o B' é o H, o C' é o M e o D' é o N. Certo? Então, F é A', H é B', FH, MN, M é C', N é D'. Esse termo aqui. Tá? Esses caras estão somando, né, com esses outros que estão aqui, que são os caras com os quais eles foram pareados. Esse cara seria F, F kappa. Esse seria H rho. Esse seria M delta. E esse seria M sigma. M teta. Tá certo? Eu estou trocando isso, estou só fazendo essa troca de índices, não estou fazendo talvez rápido demais. Né? E aqui as trocas em questão, olha, milinha é kappa, lambda' é delta, nilinha é rho, sigma' é teta, sendo consistente com tudo que a gente está fazendo. O que eu ganho com isso? Isso aqui está nessa forma aqui, ó. Eu posso ler direto o meu vértice, certo? A contribuição desse pareamento para o meu vértice. A contribuição é essa aqui, ó. Isso aqui é o vértice, no espaço de configuração. Tá certo? Vamos supor que eu tenho mais 3 contribuições que vão dar exatamente a mesma coisa. Eu vou escrevê-las para vocês, tá certo? Também me custou algumas horas entender isso. Né? Vamos falar, professor é muito medíocre, né? É assim. Se eles estivessem em Princeton, nós estávamos tendo aula com gente muito melhor que eu. Né? F é A', B', F é C', D'. E aqui eu posso trocar esses caras, ó, lambda', milinha, sigma', nilinha. Nos meus pareamentos, eu chegaria a um resultado onde eu teria essa troca que está aqui. Só que, como a métrica é simétrica, isso aqui dá a mesma contribuição que esse aqui também. Tá certo? Outra contribuição igual. F E D', A', FE,
D', C', eta, Mi', lambda', eta, Mi', sigma'. Então aqui eu troquei, ó, a linha B', virou B', A'. E esse aqui também, D', C', D' virou D', C'. Como as constantes são antissimétricas, se eu posso trocar esse e esse, eu volto exatamente para o mesmo resultado. Né? E o último termo igual vai ser esse aqui, FE D', A', FE D', C', eta, lambda', Mi', eta, sigma', Mi'. Novamente, esse cara trocou, esses caras trocaram. Esse é antissimétrico, antissimétrico, da simétrico. Esses dois são simétricos, cada um deles. Então, todas essas 4 contribuições são rigorosamente iguais, o que significa que esse 4 aqui cai fora. 4 caiu fora. Isso foi uma boa. 4 não caía fora de jeito nenhum. Enfim, o 4 caiu fora, né? E, portanto, sobra menos I, G2, vamos escrever essa contribuição que está aqui, tá certo? O resto, você vai procurar pareamentos não equivalentes a esse que está aí, ou a esses 4 que estão aqui, que vão produzir esses resultados. É claro que vai haver, né, mais pareamentos que não vão produzir esses resultados. Né? Quantos são exatamente? Mais 20. Né? Mas esses 20 estão organizados em 5 classes, né, que dão o mesmo resultado. Tem 4 grupos desses caras que dão exatamente o mesmo resultado. Então, no final, o resultado final é um resultado de 6 objetos. Né? Só corrigir um índice aqui, que eu errei. Então, deixa eu mostrar para vocês o que acontece aqui no final. O nosso G, Mi', lambda', sigma, ABCD, X1, X2, X3, X4. Agora não tem subíndice 1, isso aqui é correspondente a todos os pareamentos, tá certo? Isso aqui vai dar para nós o seguinte: integral em dy, menos I, dmi', A', X1 menos Y, menos I, dmi', db', X2 menos Y, menos I, D, lambda', lambda', CC', X3 menos Y, menos I, D, sigma', sigma', db', X4 menos Y. E aparece aqui o seguinte: menos I, G2, F, E, a linha D', F, E, C', D', eta, Mi', lambda', eta, Mi', sigma', menos eta, Mi', sigma', eta, Mi', lambda', mais F, E, a linha seguinte, F, E, D', eta, Mi', lambda', sigma', menos eta, Mi', sigma', eta, Mi', mais F, E, a linha, F, E,
C1, B1, vocês podem olhar aqui que, por exemplo, essa estrutura que está aqui, você não consegue obter dessa nem dessa, por trocas, né? Ali, por exemplo, dentre as permutações que estavam, isso estava envolvendo trocas dentro do próprio F, de um mesmo F, de índices que estavam dentro de um só F. Agora, por exemplo, você não passa do primeiro para o segundo, e nem do segundo para o terceiro, são coisas diferentes, né? Então são as três classes de caras com as alternâncias dos etas correspondentes. Certo? Isso tudo que está escrito aqui, né, agora, né, é o nosso vértice, né? Linha, sigma, lambda linha, sigma linha, a linha, sigma linha. Né? Esse vértice é o vértice de y, mas como isso não depende de y, ele é uma constante, a transformada de Fourier dele é isso também. Certo? O que vai entrar na transformada de Fourier da função de Green é a mesma estrutura. Perdão, a transformada de Fourier é uma constante, não é uma constante, né? É uma delta. Então, a transformada de Fourier dessa constante vai envolver isso que está aqui multiplicado por 2π à quarta, delta de P mais Q mais R mais S. Tá certo? Onde P, Q, R e S são as variáveis que a transformada de Fourier da função de Green depende. Tá certo? Isso foi bonito. Aí estou de acordo com o Pokorski, estou de acordo com todo mundo. Não tem problema. Ok. Essas são as regras de Feynman mais difíceis, né, para ser deduzidas. As regras de Feynman para Fermions, né, o que falta, na verdade, a gente tinha 4 tipos de vértices lá na QCD. Tinha o vértice triplo de Bloom, o vértice quádruplo de Bloom, que foram os dois que a gente deduziu as regras de Feynman. Tinha o vértice de Quark-Bloom, né, que era essencialmente o termo de interação corrente, né, psi barra, I gama mi, lambda sobre 2, psi, AMA, né? Tá certo? Tinha esse vértice de interação e tinha o vértice de interação dos fantasmas, que esse eu não me lembro direito, mas também tinha um acoplamento derivativo, eta barra A, tinha um DI aqui, do AMI, bom, não me lembro, os fantasmas não me lembro explicitamente. Esses dois vértices, por eles envolverem Fermions, né, eles são mais simples de serem deduzidos, porque as derivadas, esse campo aqui pode ser encarado como um campo totalmente diferente desse, então não vai ter regra de simetria a mais para você ter que seguir, né? Assim também no caso dos vértices de fantasmas. Então a derivação das regras de Feynman sim, continua sendo o cálculo das funções de Green correspondentes. No caso, por exemplo, dessa daqui, você vai calcular a função de Green de 2 Fermions, 2 quarks e 1 Bloom, né? Você vai precisar, é a mesma conta. Quantos campos você tem aqui? 3. Que campos são esses? Antiquark, campo de quark, campo de Bloom. Então você tem que ter uma derivada funcional aqui para antiquark, uma para o quark e uma para o Bloom. Essa aqui, por exemplo, se a derivada funcional dos quarks é alfa, né? Essa daqui é o alfa barra, essa aqui é o alfa e esse aqui é o J. Então você tem 3 derivadas aí.
Para você obter um termo que é conexo e um PI, né, você precisa de 3 derivadas externas da mesma natureza. Essa função é a função de 2 quarks e um GLUON. Então você vai fazer isso, aplicar essas 3 derivadas funcionais nesse vértice aplicado no Z0 e calcular isso até a primeira ordem. Essa conta é uma conta muito mais fácil de ser feita, né? Naquela exponencial do Z0 é uma exponencial de J delta J, essencialmente, né? Então, por exemplo, para o AMI, né, para as derivadas funcionais bosônicas, só a primeira ordem contribui. Para as derivadas funcionais fermiônicas, né, você vai ter 2 zeta-barras, 2 zetas, então você vai ter que ter 4 correntes fermiônicas, a termo de segunda ordem que vai contribuir. Então você vai colocar esses termos todos juntos e a combinatória que tem que ser feita é muitas ordens de grandeza mais simples do que foi feito aqui. Tá certo? Então esses aqui ficam como exercício para vocês, né? Eu vou botar só o resultado, né? O resultado é o seguinte. Esse vértice aqui, menos G, psi barra, gama mi, AMI A, lambda sobre 2, si, né? Vai estar associado com o vértice VMI, A, alfa, beta. Esses alfa e beta são índices de cor, tá certo?